ordem e progresso. Essas duas palavras positivistas inscritas na bandeira do Brasil logo no início da República fizeram parte da reforma urbana do Rio de Janeiro. A nova imagem da cidade era planejada pelo prefeito Pereira Passos, que queria dar ao Brasil características mais modernas, fugindo da visão de atraso de país escravocrata. O prefeito se inspirou em Paris para construir praças, ampliar ruas e criar estruturas de saneamento básico. As grandes avenidas, Rio Branco, Presidente Vargas, nada disso existia. Toda a organização nossa era de um Rio voltado para o centro. Aqui estava o comércio, aqui estava a estrutura. Então, a maioria das casas funcionava justamente com essa estrutura. Das lojas abaixo, acima ficavam seus moradores. Esse modelo, muitas vezes, eram chamados de sobrados ou cortiços, organizados aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quando começam os projetos de melhoria da cidade, Dom Pedro II é o primeiro a fazer isso. Depois você vai ter aí, muito importante, as obras do prefeito Pereira Passos. As ruas vão ser abertas. E para onde vai essa população? Essa população começa a ser jogada ou para o subúrbio do Rio de Janeiro ou para as regiões mais próximas ao centro, mais valorizadas. Tijuca, São Cristóvão, Benfica. E aí surge um novo tipo de comércio. A resistência do comércio no centro da cidade teve a contribuição de imigrantes que vieram para o país em busca de novas oportunidades. São negócios familiares que sobrevivem há gerações nos mesmos endereços, mantendo uma clientela fiel ao atendimento personalizado e a produtos de alta qualidade. Um grupo de comerciantes locais, filhos de imigrantes espanhóis, de portugueses que estavam aqui, resolvem então manter esse comércio, lutar por esse comércio. Existia um projeto de cortar da Central até direto à Glória uma outra avenida paralela para poder construir essa ideia do grande quadrilátero do Rio de Janeiro. Esse projeto é abortado e a partir daí essa associação cria o Saara. Essa criação do Saara é justamente uma junção de novos imigrantes que chegam no Brasil nos anos de 1930, 1940. Imigrantes que se tornam famosos. São imigrantes como turcos, são imigrantes sírios, libaneses, judeus. Esses caras começam a abrir pequenos comércios, novas lojinhas. Em especial valorizando o tecido, a vestimenta. Um Rio de Janeiro que queria ser francês, ao mesmo tempo era europeu e se descobria agora judeu e árabe. Esses pequenos comércios familiares que a gente vê ao longo de toda a Saara eram, na verdade, um pequeno ponto de concentração e que integrava toda a cidade do Rio de Janeiro, a partir dos bondes que circulavam na cidade. Alguns desses estabelecimentos se destacam dentro e fora do país, como é o caso da Confeitaria Colombo, que desde 1894 funciona no mesmo endereço da Rua Gonçalves Dias. Outras lojas tão antigas quanto a Colombo vendem vidros, charutos, malas e até chapéus. Luiz hoje é o responsável pela Chapelaria Alberto e reconhece que o comércio de rua já teve dias melhores. O chapéu era item obrigatório do vestuário até mais ou menos a metade da década de 50. Depois ele começou a cair em desuso, mas muitas pessoas continuaram utilizando, né? E como nós não éramos apenas chapelaria, como não somos até hoje apenas chapelaria, né? Tivemos uma clientela que não usava chapéu, mas que usava os outros artigos que nós trabalhávamos, camisa social, pijamas, cuecas, enfim. As fotografias antigas da loja contam um pouco da história dos hábitos que foram se transformando com o tempo. Meu pai, principalmente, teve um relacionamento muito grande com os políticos da época, né? Como o ministro Paulo Brossard, que sempre que vinha ao Rio de Janeiro passava aqui para conversar com meu pai. E escritor Guilherme Figueiredo era muito amigo do meu pai. E muitos músicos mesmo, atores. Né? Um que vem aqui visitar a gente com frequência era o Tony Tornado. Ele chega a se emocionar quando entra aqui, fica conversando, conta um monte de história. É uma coisa muito interessante. Estamos na tradicional Rua da Carioca, símbolo do Rio Antigo e um dos locais onde funcionam estabelecimentos centenários, como, por exemplo, o Bar Luiz.
Já nesse outro endereço, bem ao lado, funcionou durante 127 anos a loja Guitarra de Prata, que vendia instrumentos musicais e teve como clientes nomes como Pixinguinha, Noel Rosa e Dorival Caymmi. O motivo para o fechamento dessa e de outras lojas da região foram a especulação imobiliária e o aumento da violência. Só para ter uma ideia, em 2014, quando fechou as portas, o proprietário do imóvel queria aumentar o aluguel de 7 para 15 mil reais. Para tentar manter os negócios tradicionais da Rua da Carioca, a prefeitura desapropriou alguns imóveis ainda em 2014 e prometeu ajudar os empresários locais. Mas a iniciativa não teve o resultado esperado e quase 2 anos depois, podemos ver vários imóveis comerciais com as portas fechadas. Para evitar que outros estabelecimentos tenham o mesmo destino, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no estado do Rio de Janeiro e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade lançaram no ano passado um projeto para fortalecer os negócios tradicionais do centro da cidade. Os pequenos negócios, eles têm essa marca forte, não só a marca do negócio, mas a marca do centro da cidade. A gente olhou para isso e viu que tinha uma oportunidade muito grande para esses negócios se destacarem nesse momento. Começamos a estudar as possibilidades e vimos que cada um deles podia trabalhar melhor a sua gestão, como encarar os desafios da modernidade sem perder a sua identidade, sem perder a sua história. A maioria tinha dificuldade de pagar o aluguel, ou de gerenciar custos, principalmente estoques, ou de aproveitar melhor o imóvel, o espaço onde ele está estabelecido. São negócios antigos, pensados num modelo de funcionamento que hoje não existe mais ou que não é mais rentável. Então, não é apenas melhorar o fluxo de caixa ou a gestão do estoque ou comprar melhor, mas também repensar o modelo de negócio e valorizar a marca do negócio. Esse é o trabalho que a gente vem conduzindo com esses empreendimentos. Um dos negócios atendidos pelo projeto é essa confeitaria. Sua história envolve a vinda de alemães para o Brasil e a visão empreendedora de uma família portuguesa. O bolinho de carne é a receita mais famosa, além de doces alemães que ganharam um toque português. Esse negócio vem desde 1934, né? Na verdade, começou com uns alemães que vieram aqui para o Brasil, e eu também não sei nem a veracidade disso, mas é a história que chega na gente, é que eram alemães refugiados da guerra e que vieram para cá para o Brasil, abriram uma confeitaria alemã nesse mesmo lugar, nunca mudou de lugar, sempre foi aqui, na Buenos Aires, e depois de um tempo eles começaram a sofrer uns atentados, umas histórias que os alemães sofreram nessa época aqui no Rio de Janeiro, e não se sabe nem de onde surgiu esse nome Carolana, mas parece que eles criaram esse nome para não parecerem alemães e ficarem meio que na surdina. E aí minha família veio de Portugal e em 1959, 4 gerações, meu bisavô ele comprava comércio, comprava padarias e revendia. E nessa época ele comprou essa aqui e deixou com meu avô e meu avô tocou. Então eu diria que a vida do meu avô foi a Carolana. E agora a família continua e a gente vai tocando o negócio para ver se continua dando certo. A capacitação oferecida pelo Sebrae fez com que a família de João Paulo repensasse o modelo de negócio. Nas paredes estão os registros do passado, mas na cabeça dos proprietários surgiram novas ideias para melhorar os serviços. Primeiramente, a gente tinha uma confusão de marcas aqui. Então você entrava na Carolana, você tinha uma logo que era de 1940. Aí você no guardanapo tinha outra logo que era de 1950. Aí você Enfim, tinha uma série de logotipos e tal que já não faziam uma só menção sobre a Carolana. Então a gente parou, pensou, projetou, viu que a gente queria dar uma modernidade para o ambiente também, a gente queria dar um pouco mais de conforto para o nosso cliente. A gente tem uma série de concorrentes hoje em dia que o meu avô não tinha há 40, 50 anos atrás. Então a gente tem que pensar, abrir a cabeça mesmo para modificar o negócio. E primeira ideia que a gente teve, que é o que as outras pessoas também fazem aqui nessa região, é fazer um restaurante aquilo, porque as pessoas hoje em dia querem velocidade, então a gente, além dos nossos produtos de sempre, a gente botou um restaurante aquilo que está com uma qualidade
acima da média, eu diria. A gente dá um passo para o futuro. Esses negócios também não ficam no passado, eles também se reinventam. Uma das coisas mais bonitas que podem acontecer com esses negócios é que haja uma sucessão familiar, que eles sejam tão interessantes que novas gerações tenham orgulho de continuar com o negócio. Um negócio que já está há 5 gerações, há 4 gerações numa família, fique mais uma geração. Isso é o melhor resultado possível.